Bom dia, pessoal. Tá? Vamos iniciar hoje fazendo exercícios para complementar a revisão que a gente estava fazendo para a prova de amanhã, tá bom? Então vamos agora para a página 115, exercício 49, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que queira expressar agora para a gente poder resolver? Pode falar ou botar no chat. Tem alguém, sabe? Tá. Então, já que ninguém tem dúvida, vamos continuar. Então, diz aqui o exercício 49. O saldo bancário de uma pessoa decresceu de 2.560 para 1.200 em 4 dias. Então, aqui 4, 0. Ele tinha 2.560. E depois de 4 dias, caiu para 1.200. Certo? Então, taxa que ele chamou de decréscimo, taxa média, tá? É sempre delta Y sobre delta X, tá? Então, esse aqui é o momento 1 e esse aqui é o momento 2. Então, quem vai ser? Y1, aliás, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, certo? Então, a taxa média vai ser 1.200 menos 2.560 dividido por 4 menos 0. Então, isso aqui dá 1.360 dividido por 4, que dá R$340. Tá? Então, essa é a taxa de decréscimo que ele tem. Então, quem é o A? É justamente a tangente do ângulo alfa aqui, né? Que é delta Y sobre delta X. Ué. Carol, cadê o aparador? Exercício 50. Tá? O gráfico abaixo apresenta o volume de água em litro de um reservatório em função da altura do nível d'água em decímetro. Então, é o volume pela altura do nível de água. Então, ele vai até 251,20,2 por uma altura de 5 metros, 5 decímetros, né? Tá? Então, para esse ponto, tá? Aqui é uma reta. E depois ele vai até 301,44 para 8 dias, 8 decímetros. E aqui ele tem uma curva dessa, que a gente não diz qual curva que é. Então, na letra A, ele pede o volume quando a altura for igual a 5 centímetros. Então, é só a gente ir no gráfico, vai ver que para V igual a 5, vai dar 251,2 litros. Tá certo? Na letra B, então, quando o volume d'água atinge 8 decímetros, qual é o nível d'água? A gente vai 301,44 litros. E na letra C, ele pede taxa de variação, que a gente falou ali que vai ser sempre delta Y
sobre ΔX. Então ele quer a taxa de variação entre 8 e 5. Então vai ser 301,44 menos então vai ser igual 301,44 menos 251,2 dividido por 8 menos 5. Tá, então isso aqui vai dar 24. 1 tirar 1 dá 0. 0 dá 5. 50,24 dividido por 3. 50,24 dividido por 3, que não é uma divisão exata, né? Então isso aí vai dar 1,641. Tá? Então essa aqui é a taxa de variação média. Tem 16,41 litros por decímetro. Tá? No exercício 52, então diz: o gráfico a seguir apresenta o crescimento de uma planta em centímetro em função do tempo em semana. Então a altura da planta em centímetro dividido pelo tempo em semana. Então ele começa em 0, 30, 3. Ele vai fazer uma curva assim. Depois vai ter 15. E 25. Então, na letra A, ele quer saber qual era a altura da planta na terceira semana. Então, a gente vai. Terceira semana, altura igual a 30 centímetros. Na letra B, qual foi o crescimento da planta durante a terceira semana? Então, ele quer saber durante esta terceira semana. Então, ela foi H3 menos H de 2. A gente vai ver, 3 vai dar 30 menos 25. Vai dar igual vai dar igual a 5 centímetros. Na letra C, durante qual das 3 semanas registradas ocorreu a maior taxa de variação dessa função? Então nós vamos fazer. Terceira, H3 menos H2 deu 5. Agora vamos ver. H2 menos H1 vai ser igual 25 menos 15
é igual a 10 centímetros. Tá? Vamos ver agora na primeira semana. H1 menos H0 vai ser igual a 15 centímetros. Ou seja, o que teve maior taxa de variação foi nesse período. Que a gente poderia ter olhado direto no gráfico, né? Vimos que aqui, ó, 15, 10, 5. Então aqui teve a maior taxa de variação. Tudo bem? E por último, na letra D, qual é a interpretação física para a taxa de variação obtida no item C? Tá? Aqui, o que a gente está vendo aqui? A inclinação da curva. Tá? Então, a curva está fazendo isso aqui. Ela está fazendo assim, né? Ou seja, se a gente pegar as retas que passam pela curva, tá? Então aqui, ó, uma tangente, desse lado aqui a tangente muda de inclinação, desse lado aqui a tangente muda mais ainda de inclinação, ou seja, a curva vai ficando cada vez menos inclinada. Essa inclinação é que é a taxa média de variação. Tá? Então lá, tangentes à curva ficam menos inclinadas. Ou seja, tá? O coeficiente angular deles, tá? O coeficiente angular A diminui. Tá? Então, taxa de variação diminui. Certo? Então, sempre a curva vai inclinando, ela vai diminuindo a taxa de variação. No momento aqui ela deve começar a decair, tá bom? Então é sempre pelas retas que vão diminuindo a taxa de inclinação. Tá? Quer dizer, os ângulos vão diminuindo, tá certo? Todo mundo entendeu? Agora vamos mudar. Vamos agora mudar de página. Agora nós vamos para a página 144 e vamos fazer o exercício 32. Tá? Uma dose inicial de um certo antibiótico é ingerida por um paciente. E para que seja eficaz é necessária a concentração mínima. Então vamos lá, vamos ver como é que é esse gráfico. Daqui a tempo em horas. E concentração em miligramas por litro. A curva faz assim, ela começa,
cresce e depois vai tendendo a zero. Ela vai diminuindo isso aqui, essa concentração dela. Então aqui eu tenho 70, 80, 60 até 10, e aqui eu chego aqui no finalzinho, é 12, 8, 9, 10, tal. Um 20. Dois, 60. Quatro. Bom, por aí vai. Então diz: considere que a concentração do medicamento durante as 12 primeiras horas medida em miligramas por litro de sangue seja apresentada de acordo com esse gráfico. Considere as seguintes afirmativas. Se a concentração mínima for de 20 miligramas por litro, então um antibiótico... Então diz assim: se a concentração for de 20 miligramas por litro, então o antibiótico deve ser ingerido novamente após 8 horas. Então vamos lá. Ele tomou com uma, quando chegou em 7 horas, já acabou a concentração de antibiótico, né? Já ultrapassou. Quer dizer, chegou em 7, já passou, as 20 miligramas já ficaram menor, tá certo? Porque aqui é um valor menor do que 7. Então essa diferença, então na letra A, a concentração em 7, tá, é menor do que 20 miligramas por litro, tá certo? Porque a concentração em 7 vai estar aqui, tá certo? Então aqui é a letra A. Então é falso. Então essa afirmativa é falsa. Que ele tem que tomar num intervalo menor do que 6 horas. Então aqui delta vai ser igual a 7 menos 1 dá 6 horas. Então se baixou disso aqui, eu tenho que tomar antes de 6 horas. Então eu tomo em 5 ou tomo em 4, em intervalos menores do que 5 horas. A concentração do antibiótico no sangue cresce mais rápido do que decresce. Vamos ver aqui. A taxa de inclinação dela tá? Então a taxa de inclinação dela, as curvas aqui, a reta aqui, a inclinação é maior do que essa inclinação para o lado de cá. Então, letra B. Inclinação maior no início, tá certo? Então a concentração de antibiótico cresce mais rápido no início do que decresce. Então esta aqui é verdadeira. Aqui é 1, aqui é 2, 3. Vamos lá. A concentração máxima de antibiótico ocorre aproximadamente 3 horas. Então vamos ver aqui. Você olha no gráfico, o pico máximo deu em 3 horas. Então a concentração máxima é em 3 horas. Por quê? Chegou no pico da concentração de antibiótico no sangue. E no 4, o gráfico da função dessas 12 horas representa uma função bijetora? Não, não é bijetora. Por quê? Vamos lá, vamos botar aqui.
concentração em 4 horas é igual concentração em 2 horas. Logo, não é bijetora, tá? Porque essa função não é injetora, tá? Se ela não é injetora, ela não é bijetora, tá certo? Todo mundo entendeu? Então, essa aqui é hipótese é falsa. Então, nós vamos ter F, V, V, F. Então, quem está correto é somente a 2 e 3. Então, resposta certa, letra B. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu nada. Exercício 33. A escala de um termômetro registra as temperaturas entre menos 25 e 50 graus. Então, a escala de temperatura, tá? Pertence ao intervalo entre menos 20 graus Celsius e 50 graus Celsius positivo. O comprimento da coluna de mercúrio desse termômetro aumenta ou diminui 2 milímetros conforme a temperatura aumente 1 grau Celsius. Então o alfa dele, o coeficiente de dilatação dele é de 2 milímetros por grau Celsius. A cada 1 grau ela aumenta 2 milímetros ou diminui. A temperatura de 10 graus Celsius, então com a temperatura inicial foi igual a 10 graus Celsius, aqui eu vou botar, vou botar aqui comprimento, tá? Então, o comprimento vai ser igual a 122 milímetros. Obtenha F que expresse o comprimento em milímetro da coluna de mercúrio desse termômetro. Quando a gente pega uma função f de x, a gente fala que ela é do tipo ax mais b. Em que este aqui é o coeficiente angular, tá? Que é igual à taxa de variação, tá? B é o coeficiente linear, tá? Que sempre é o início da nossa medida, tá certo? Olha, não, H. Fazer pelo gráfico é melhor, tá? Então vamos desenhar um gráfico. Ele já foi embora. A vermelha foi embora também. Tá, então aqui eu tenho temperatura, tá? E aqui eu tenho comprimento. Tá? Então ele diz que quando T for igual a 10 graus, tá? A altura é de 122 milímetros. Graus Celsius, milímetros, tá certo? Ele diz que a taxa de variação é de 2 milímetros por grau Celsius. Então, vamos multiplicar aqui. Se eu chegar em 15, tá certo? Então, a gente vai ter que o comprimento em 15
tá? Vai ser igual a 122 mais 5 vezes 2, que é igual a 132 milímetros, tá certo? Então aqui vai dar, vou botar aqui, 132. Então esta aqui vai ser a reta, então essa aqui vai ser a função comprimento pela temperatura. Oi? 35,53. Tá, eu vou chegar nela. Então, como é que vai ser essa função? Vamos traçar aqui. Aqui eu tenho o nosso ângulo alfa, tá? Então, a função comprimento em função da temperatura vai ser a nossa taxa, que é o alfa, tá? Então, vai ser alfa vezes a temperatura, tá? Mais B, que eu não sei quem é, tá? Então, comprimento da temperatura vai ser igual a 2 temperatura mais B. Então, agora nós temos que achar quem é B. Quem é B? Eu tenho que achar onde é que corta o eixo X, tá certo? O eixo Y, né? Então, vamos substituir. Comprimento de 10 é igual a 122, que é igual a 2 vezes 10 mais B, tá? Então, B vai ser igual a 122 menos 20, vai ser igual a 102 milímetros. Então, a função comprimento em função da temperatura vai ser 2 vezes T mais 102. Certo? Exercício 34. Tá? Então diz lá. Uma locadora de veículos cobra pelo aluguel de um determinado carro a taxa fixa de R$ 50 por dia. Então, taxa R$ 50 por dia. Mais 46 quilômetros resto. Mais 46, 0,46 por quilômetro. 35. Eu vou chegar nele, calma aí. Tá? Por quilômetro rodado. Então, primeiro, letra A. Dê a equação que expressa o valor diário a pagar Y em real em função de X número de quilômetros rodados pelo aluguel. Então, está dado aqui, né? Então, Y vai ser igual a 50x, que é a quantidade de quilômetros. Como ele quer em função de quilômetro rodado, então Y vai ser pagamento, X vai ser quilômetro rodado, tá certo? Então Y vai ser igual a 0,46x mais a taxa de R$ 50. Então essa é a função letra A. Letra B. A função inversa da função obtida. Então, na letra B, ele quer função inversa.
tá? Y menos 1. Então nós vamos trocar x por y. Então, x vai ser igual a 0,46. Vou trocar, a gente tinha feito com y, vou botar y menos 1 para caracterizar que é a inversa. Mais 50. Tá? Então, x menos 50 vai ser igual a 0,46 y menos 1. Então, y menos 1 vai ser x menos 50 dividido por 0,46. Então, achei a função inversa. Letra D. Qual é a interpretação da função obtida no item B em relação às grandezas envolvidas? Bom, na primeira parte, né, na letra A, a gente calculou quilômetros rodados, aliás, quanto custou por quilômetro rodado mais uma taxa fixa. Aqui no item B vai mudar. Eu estou contando quantos quilômetros y menos 1 indica quantos quilômetros rodamos, tá? Para um custo, tá, de x reais. Tá? Então essa é a interpretação da função inversa. Tá? A gente vai trocar o x pelo y. Aqui o x era quilômetro, aqui o y é quilômetro. Aqui o y era reais, aqui o x é reais. Tá? Agora vamos fazer a questão 35, a pedidos, para fechar o problema. Então, 35. Então ele deu um gráfico. Aí ele pede, ao medir o nível de óleo do cárter do motor de um automóvel, o mecânico constatou que havia apenas 3 litros. Então, iniciou 3 litros. Quando deveria haver no mínimo 5,5 litros. Por isso, completou o nível até 5,5 litros, despejando no cárter a razão de meio litro por minuto. Tá? Então, aqui é 1 minuto, quando der 4. Vai dar 2 minutos até chegar aqui, 5 minutos, 5,5. Aí o gráfico representa a quantidade Y de litros no cárter em função do tempo em minuto. A partir do momento em que se iniciou o abastecimento até o momento que foi atingido o nível aqui não é nível mínimo, tá? Então, até o momento em que foi atingido o nível máximo, tá? Então, tá errado no livro. Onde está escrito mínimo, lê-se máximo, tá? Construa o gráfico da função que expressa tempo em minuto em função da quantidade de litros de óleo obtida no cárter a partir do instante em que se iniciou o abastecimento.
Tá, então agora esse Y aqui, tá? É volume e aqui é tempo, tá? Então nesse gráfico aqui eu tenho volume em função do tempo, tá certo? O que ele pede é qual é o tempo em função do volume que tem no cárter, tá certo? Então aqui ele quer, essa função é inversa de V de t, tá? Então como é que a gente vai determinar? Primeiro nós vamos determinar quem é a função V de t. Então quem é a função de V de t? Primeiro a taxa de variação, que ele diz que é de meio litro, tá certo? Vezes o tempo, mais onde ele corta o eixo Y, que é B, tá certo? Então achei a função, tá? Então agora vamos escrever essa função da forma que a gente entende melhor, tá? E vamos achar inversa. Então x é igual a 0,5 y menos 1 mais 3. Então 0,5 y menos 1 é igual a x menos 3. Y menos 1 vai ser igual a 2x menos 6. Tá certo? Então agora vamos trocar. Então a função t de V vai ficar igual a 2 vezes o volume menos 6. Então aqui está a função inversa.